Olá, meus queridos irmãos. Estamos aqui para a nossa última aula, abordando esse tema, História da Igreja Congregacional. Chegamos finalmente na nossa última abordagem, completando todo um conjunto de informações, que compõem a história da Igreja Congregacional. Falamos da obra e vida do Robert Reid Cayley, e mesmo após a sua morte, como se deu o processo histórico da organização das igrejas que ele fundou, para o que nós temos hoje, a união das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil. Então, nossa aula de hoje ela vai abordar o desenvolvimento denominacional e suas ramificações. Me baseei bastante no material do pastor Ari Queiroz Vieira Júnior, pastor da Igreja Congregacional lá de Caruaru, que também se embasa no livro Jornada no Império, do William Forsyth, bem como outros relatos históricos, outras literaturas que também compõem o material dele. E nós terminamos a nossa aula passada com, finalmente, a formação da primeira união das igrejas congregacionais, as igrejas caleanas, igrejas que se formaram a partir do trabalho missionário do Dr. Cayley, isso em 1913, formando então a União das Igrejas Evangélicas Indenominacionais, isso no dia 6 de julho. Memorizem bem essa data, essa é a data marco, a data chave para o início da formação da União das Igrejas Congregacionais. Então nós temos aqui a primeira união formada, que é a União das Igrejas Evangélicas Indenominacionais. Mais uma vez, ressalto que aqui está no português preservado, o português da época, por isso a igreja está escrito dessa forma. Só que antes de prosseguirmos, é importante a gente chamar a atenção para um fato muito interessante da história, que foi a consciente persistência dos fundadores da denominação e dos seus herdeiros imediatos em rejeitar o nome congregacional para a união criada em 1913. E por que eles rejeitaram o termo congregacional? Qual foi o motivo que os fez não utilizarem o nome congregacional a princípio? Perceba aí que União das Igrejas Evangélicas Indenominacionais. Para alguns autores, como por exemplo o Dr. Douglas Nassif Cardoso, tanto a não adoção do termo quanto a constante mudança de nome, observem, a gente vai estudando a história, a gente percebe que em 10 anos, entre 1913 e 1923, a denominação trocou o nome 5 vezes. Então, para esse autor, para esse historiador aí, isso demonstra claramente um problema de identidade. Se de fato somos congregacionais, como usa ou não o termo, então há uma certa problemática em relação à identidade. Para o Dr. Nassif, a correspondência entre as igrejas caleanas e o congregacionalismo inglês foi um desvio histórico, encetado pelo reverendo Souza, com seus artigos no O Cristão, que era o jornal que passou a ser o principal órgão oficial da denominação, órgão de comunicação. Foi publicado em 15 de setembro de 1914 e 31 de janeiro de 1917. Entre esse período aí, esse reverendo Souza ele faz alusão a alguns fatos históricos ligando o congregacionalismo inglês e o americano também, e isso leva as igrejas caleanas a não quererem adotar o termo congregacional. O autor ele entende que a obra de Cayley foi a de um reformador, de um profeta da fé, e que as suas igrejas não tinham nada a ver com os pais peregrinos, nem tampouco com a comunidade de Scrub. Nós estudamos, ainda nas nossas aulas presenciais lá no templo, sobre os fatos históricos do congregacionalismo, ainda lá na Inglaterra, e depois lá nos Estados Unidos, com a ida dos pais peregrinos para lá, e como
eles se estabeleceram como igrejas independentes, que mais tarde veio adotar o nome congregacional, só que houveram desvios, né, em relação à conduta da igreja, né? Então, para o autor, o Silva, o trabalho de Cali não tem nada a ver com o tipo de trabalho de igrejas independentes que a comunidade de Scrub, né, desempenhou, né, com os pais peregrinos. Em outra perspectiva, os autores, né, autores não menos recomendáveis, né, eles avivam que Cali, a despeito de jamais haver reivindicado vínculos institucionais com igrejas, denominações ou agências missionárias de quaisquer matizes, possuía fortes convicções congregacionalistas e que ele se tornara um congregacionalista praticante. Então, por outro lado, nós temos autores, né, que eles relatam esse fato em relação à vida de Cali, que Cali ele acabou assumindo uma identidade congregacional. Ele tinha fortes convicções congregacionalistas. Lembremos que a sua esposa, Cali, ela era congregacional, raízes congregacionais influenciou bastante a vida de Cali. E ele acabaram se tornando um congregacionalista praticante. Então, temos essa outra vertente. E nesse sentido, o reverendo Vanderly Lima Carreiro, ele afirma que Sara, né, exerceu influência, como eu disse agora há pouco, sobre o seu esposo, né, já que ela tinha conhecimento dos princípios e do governo congregacionalista, e que apesar de não haver ligação direta entre Cali e o congregacionalismo inglês e americano, não se pode negar que o fundamento teológico é o mesmo, né? Embora não se queira chamar similaridades, enxergar similaridades em relação ao congregacionalismo inglês e americano, que acabou se desvirtuando bastante, né? Mas o fundamento teológico, ele é o mesmo. E o reverendo Porto Filho, né, o pastor Porto Filho, ele ensinou o seguinte, que o sistema de governo das igrejas era congregacional, e como congregacionais éramos conhecidos. Ele afirmou que o reverendo Álvares Reis foi com essa designação que ele saudou os convencionais lá de 1913, na convenção que formou a União das Igrejas Indenominacionais, e ele sauda os irmãos ali com o termo de congregacionais, né? O reverendo João Manuel Gonçalves dos Santos, o pastor, embora opositor ao uso oficial do nome, ele reconheceu que eles eram congregacionais de fato, né? Assim como o doutor Henrique Jardim, o reverendo Leone da Silva, e com ele todos os seus companheiros tinham a mesma opinião. Então, dizer que não haviam quaisquer dúvidas a respeito da natureza eclesiológica congregacional das igrejas caleanas entre os fundadores das igrejas evangélicas e denominacionais. Eles tinham essa convicção, eles sabiam que o fundamento teológico era congregacional, mas não queriam usar o termo congregacional. Isso não quer significar, por outro lado, que os princípios congregacionalistas não possam adequar-se e ser plenamente operantes em uma gama de variantes estruturais, mantendo-se ainda assim intactos, né? E nesse sentido, as palavras do Porto Filho, elas esclarecem bem isso. Não limitamos, né, perceba só o que Porto Filho diz, não limitamos qualquer grupo congregacional na sua maneira específica de organizar-se e de operar. Umas têm presbíteros, outras não têm, umas têm diaconesas, outras não têm, umas batizam por aspersão, outras por imersão, outras pelos dois modos, umas praticam batismo infantil, outras não, umas têm assembleias de membros mensalmente, outras não têm, umas usam o nome congregacional, outras não, assim como muitas das nossas igrejas brasileiras hoje, e todas elas durante muito tempo. Então, tinha essa certa liberdade, né, em relação às igrejas. E, sendo esse o caso, de não havermos evitado o nome congregacional por nos termos negado como tais, ou por quaisquer crises existenciais pertinentes ao tema, o que foi que causou a sua não adoção em 1913 e a resistência que verificamos nas décadas seguintes, né? Tendo-se o fato de que o nome congregacional não era negado. Eles de fato eram congregacionais, mas por que não adotaram esse nome? E o reverendo Porto Filho nos fornece duas razões. A primeira é que não quisemos ser confundidos com as igrejas congregacionais da Inglaterra e dos Estados Unidos, como eu disse, as igrejas, né, semelhantes à de Scrooge, os pais peregrinos, porque eles não queriam
que houvesse alguma alusão àquelas igrejas, como se eles tivessem vínculo de dependência com elas. Então, a princípio, não se usou o nome congregacional na União, porque não queria demonstrar que havia algum vínculo com as igrejas congregacionais da Inglaterra ou dos Estados Unidos, né? Algum tipo de dependência com elas, ou que talvez fôssemos extensões missionárias delas, por simplesmente não ser esse o caso. E outro motivo também é porque não compartilhávamos com a teologia liberal e o comportamento ético repreensível, ambos sabidamente predominantes, entre os congregacionais americanos e ingleses, né? Como eu disse, houve uma certa... desvirtuou um pouco, né, dos princípios cristãos dessas igrejas congregacionais nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, e eles não queriam ser confundidos com essas igrejas. Por isso, a relutância, e acabaram que não usaram o nome congregacional em 1913, quando criaram a União das Igrejas Evangélicas Indenominacionais. Uma vez entendido isso, vamos voltar aqui ao caminho trilhado para até chegarmos na UISB que temos hoje, né? Então, em junho de 1942, então, União das Igrejas Evangélicas do Brasil, como eu disse agora há pouco, os nomes foram mudando. Durante muito tempo, muitos anos seguintes, houveram muitas mudanças em relação a essa questão da nomenclatura, né? Então, em 1942, veja que já se passou um bom tempo, desde 1913, agora a União das Igrejas Evangélicas do Brasil, né, o nome da denominação que tinha na época, congregava 67 igrejas congregacionais e uniu-se à Igreja Cristã Evangélica do Brasil, com 22 igrejas evangélicas, resultando então na formação da UISCCB, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e Cristãs do Brasil. Veja aí, uma nova formação de uma nova união. As 89 igrejas estavam espalhadas pelo Distrito Federal, né, atual município do Rio de Janeiro na época, São Paulo, Pernambuco, Paraná, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Bahia, Goiás e Minas Gerais, né. À época, o presbítero José Luiz Fernandes Braga, Júnior, exarou a opinião sintomática, no sentido de que essa gente, ou seja, os cristãos evangélicos, é de nosso pensar em tudo. Ou seja, eles têm a mesma ideia, os mesmos pensamentos, os mesmos princípios, exceto na imersão, no modo de batizar, que a Bíblia não especifica e é, portanto, livre. Entretanto, ao longo de toda a existência da UISCB, cada ala permaneceu fiel às suas práticas originais. Lembre-se que a UISCB foi a União das Igrejas Evangélicas do Brasil com as Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil. Então essas duas vertentes se uniram, mas cada uma permaneceu fiel às suas práticas originais. As igrejas congregacionais permaneceram no sistema congregacional e batizando por aspersão, e as igrejas evangélicas, as cristãs evangélicas, com o seu conselho de oficiais e batismos imersionistas. E o professor Domingos Pessoa ainda nos deu informação de que quando o congregacionalismo brasileiro completou 100 anos, em 1955, ou seja, 100 anos da chegada de Cali aqui e a fundação da Igreja Fluminense e tudo mais, então a gente já com 100 anos, né, tínhamos 151 igrejas, 98 congregações, 193 pontos de pregação, 214 escolas dominicais, com 16.309 alunos, 112 ministros e 12.619 membros, acrescentando que em 14 anos o número de membros dentro dos congregacionais aumentou em mais 50%. Então, esse era o cenário que nós tínhamos, né? Isso em 1955, 100 anos de congregacionalismo, estávamos com esse cenário de igrejas e crentes nessas igrejas. Em 1960, contudo, surgiu um movimento com a finalidade de restaurar o congregacionalismo original, cujo resultado acabou, né, findando com a saída de 51 igrejas e 26 ministros da UISCB, e descendência que desembocou na criação da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E segundo Porto Filho, o afastamento ocorreu em protesto à justa posição de princípios e práticas diferentes na mesma denominação. Estava havendo uma discrepância aí em relação a princípios. Ou seja, o grupo dissidente discordava da prática de dois modos de batismo, da diversidade quanto aos governos das igrejas e da tolerância de opiniões diversas em relação à segurança da salvação. Perceba que alguns pontos doutrinários aqui acabou levando essa questão de separação. E aí temos aqui
a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil surgindo com essa dissidência. E em julho de 1967, 8 igrejas saíram da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, e dessa vez por razões doutrinárias, sobretudo em virtude do movimento de renovação espiritual e da noção de batismo com o Espírito Santo, entendido como experiência pós-salvação, né? Não entendiam que era o momento da salvação, você recebia o Espírito Santo, entendiam que era o que acontecia depois. Então, isso levou à saída dessas 8 igrejas da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, né? Isso em uma tumultuada assembleia realizada em Feira de Santana, na Bahia. E as igrejas então expulsas, essas 8, instalaram um concílio que criou a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, a AIECB, em 13 de agosto daquele ano, 1967, no templo da Igreja Evangélica Congregacional de Campina Grande, e a denominação foi oficialmente criada no dia seguinte, 14 de agosto, com a eleição de sua primeira diretoria. No dia 19 de agosto do mesmo ano, foi organizada a primeira Igreja Congregacional Emancipada da AIECB em Caruaru. A partir de um grupo de irmãos dissidentes da primeira Igreja Evangélica Congregacional da cidade, à época sob os cuidados do reverendo Edgar Leitão de Albuquerque, hoje a AIECB compõe-se de cerca de 100 igrejas e abraça fortemente a fé reformada, tendo inclusive adotado uma confissão calvinista. Então veja que mudou um pouco aqui as questões dos princípios doutrinários, que acabou levando essas igrejas àquela separação da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E agora elas estão já com um total de 100 igrejas, das 8 que saíram, então já tinha-se aí na época, em 2014, 100 igrejas, e dessa vez abraçando a ideia de fé reformada, a fé reformada, confissão calvinista, que subscreveu no Conselho Nacional, realizado na cidade de Garanhuns em março de 2014. E em janeiro de 1968, em Niterói, a própria UISCB foi desfeita e as igrejas congregacionais remanescentes formaram a impropriamente denominada Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, que no ano seguinte, 1969, uniu-se ao primeiro grupo dissidente, da primeira UISCB. Esse encontro resultou no surgimento da atual ISCB, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, com 177 igrejas espalhadas por 12 estados de federação e agrupadas em 15 regiões administrativas. Então, a partir desse período, o congregacionalismo caliano, de fato, experimentou aquilo que tem sido denominado de fase de consolidação nacional. Os dados de 1982 apontavam 207 igrejas, somando 20.508 membros, e em 2006, 351 igrejas e 450 ministros. Então veja que a UISCB se originou então a partir desse ponto, com esse cenário, e desde a sua organização em 1969, ela foi presidida pelos seguintes líderes, observem os presidentes da UISCB, desde o momento em que ela foi organizada, isso em 1969. Tivemos o reverendo Teodoro José dos Santos, depois, próximo presidente foi Daniel Gonçalves Lima, em seguida, Deneci Gonçalves da Rocha, depois Jair Álvares Pintor, depois Vanderli Lima Carreiro, em seguida Amaury de Souza Jardim, depois Paulo Leite da Costa, que ficou de 91 até 2008. Em 2008 assume Oswaldo Lopes, que fica até 2017. E atualmente ela é presidida pelo reverendo Márcio Leal. Congrega mais de 400 igrejas, a UISCB, e em 2011 já possuía 637 ministros ordenados, além de missionar em diversos outros países, tais como Portugal, Turquia, Bolívia, Uruguai, Peru, Argentina e Níger. Então nós chegamos aqui basicamente aos dias atuais da UISCB. E a UISCB e a AISCB constituem hoje duas maiores fraternidades de igrejas mais diretamente ligadas ao congregacionalismo caliano. Ambas subscrevem os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, embora, como já dissemos antes, a AISCB tenha adotado a sua confissão um cunho mais calvinista.
batizando adultos por aspersão e possui em seu corpo eclesiástico presbíteros e diáconos, além de pastores. Outros grupos congregacionalistas também têm surgido, irmãos. É o caso da Associação das Igrejas Evangélicas Congregacionais Conservadoras do Brasil, a AISCCB, nome grande, né? Formada em 1998, na Igreja Congregacional da Avenida Canal, em Campina Grande, e da Associação das Igrejas Congregacionais Caleanas, a AICK, criada em 2008. Então, a AISCB foi um movimento de resistência a fenômenos de abertura litúrgica e aos dons carismáticos que se operaram na década de 90 no ambiente da UISB. E a AICK, por sua vez, se considera um movimento de retorno ao pensamento de Calley, embora adote outros símbolos de fé, tais como declaração de Savoy e batize crianças, que eram coisas que Calley rejeitava. Né? Então, de certa forma, nem faz tanto sentido assim. E a Igreja Evangélica Fluminense, né, que existe até hoje, ela continua operando com a missão evangelizadora. Lembre-se, né, que o pastor João dos Santos, ele fundou uma sociedade de evangelização para o Brasil e Portugal. Então, até hoje, ela continua operando com a missão evangelizadora do Brasil e Portugal, como seu braço missionário, e ela foi responsável pela implantação das igrejas congregacionais portuguesas, em Ponte de Sor, Lisboa e Paio Pires, que ainda existem, compõem a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais de Portugal. Aqui eu coloquei uma foto, né, consegui encontrar numa das literaturas que consultei para preparar a nossa aula, a foto dos delegados da primeira convenção das igrejas da União Evangélica Congregacional do Brasil e de Portugal. Né? A que foi feita lá a primeira união em 6 de julho de 1913, né? Criando a União das Igrejas Evangélicas Indenominacionais, né? Do Brasil e de Portugal. E aí você pode observar na foto, embora esteja preto e branco e um tanto desfocada, né? Mas nós temos aí o Leônidas Silva, o Telford, né? O José Luiz Braga, em primeiro plano, da direita para a esquerda. Em segundo plano, nós temos o Elias Tavares, Pedro Campelo, Manuel Marques, Francisco de Souza, Domingos de Oliveira, também da direita para a esquerda. Em terceiro plano, José Elias Tavares, né? Palmeira, Júlio Correia Dávila, José Martins e Israel Galarte. Né? Esses foram os delegados da primeira convenção da União das Igrejas Evangélicas Indenominacionais na época, né? Esse criado em 1913, a primeira união que deu início então às novas reorganizações denominacionais, até chegar ao que nós temos hoje, que é a UISB, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, a qual a nossa igreja faz parte, né, está vinculada. Eu consultei, irmãos, gostaria de ressaltar aqui que a literatura consultada, né, os irmãos podem depois até obterem esses livros e apostilas para leitura, né, o Manuel Porto Filho, o livro Congregacionalismo Brasileiro, o livro Jornada no Império, do William Forsyth, né, consultei bastante ele, o material do pastor Ari Júnior, né, História do Congregacionalismo Brasileiro, do pioneirismo do Dr. Calley ao ISB, né, também uma dissertação, né, de mestrado que relata sobre o caso de Robert Reid Calley, né, Peregrinos, Missionários e Protestantismo, e o livro Congregacionalismo no Brasil, Fatos e Feitos Históricos, né, do Salustiano Pereira César. Né. Essa foi a literatura consultada. Tá? E quero aqui agradecer aos irmãos pela paciência, por terem tido paciência de assistir às aulas e buscar também esse conhecimento tão importante para nós congregacionais, conhecer a nossa história. Né? Aconselho a buscarem mais informações. Tá? Aqui é um resumo, né? Uma tentativa de resumir um pouco da história. Tem muita coisa, muita informação que não foi citada aqui, mas que pode ser buscada, consultada nesses livros aí que mostra aqui para os irmãos. E que Deus possa os abençoar. Né? Estaremos dando continuidade ainda no estudo dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, né? Que embasa, né, nossas igrejas congregacionais, né? Nossa confissão de fé, né? E eu os convido a acompanharem essas aulas que virão, né, sobre os 28 artigos,
né, conhecendo um pouco mais de todo esse trabalho deixado pelo Dr. Calley para nós. Né. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.